Olá, seja bem-vindo ao canal Eliezer Souza. É sempre uma alegria, uma honra muito grande ter você aqui como minha audiência. Um sonho restaurado, uma geração de mentores. Esse foi o tema do último capítulo do livro que nós estudamos, O Silêncio de Adão. E aqui eu estou gravando hoje esse vídeo referente ao resumo do capítulo 14, o último capítulo, né? Então, é uma alegria muito grande poder compartilhar. Foram 14 encontros que nós tivemos, 14 vídeos falando a respeito desse livro, O Silêncio de Adão, e do impacto dele também na vida dos homens. Então, quando eu vi esse tema do capítulo, O Sonho Restaurado, uma geração de mentores, eu fiquei muito feliz porque há esperança. Há esperança para os homens, há esperança para os casamentos, há esperança para as famílias, há esperança para a igreja. Jesus Cristo é a esperança, e o que o livro fez conosco foi nos apontar para Jesus, foi nos direcionar para o chamado de Deus para todos nós homens e como nós podemos vivenciar, experimentar e multiplicar esse chamado também na vida de outros homens. Então, ele coloca assim, logo no início desse capítulo, ele fala de conselheiros e de líderes que estão cuidando das pessoas, estão tratando os problemas das pessoas, estão ajudando as pessoas a aliviarem suas dores, e com oração, com atividades, às vezes o ativismo, realizar algo que possa amenizar a dor do coração do homem. No entanto, essas coisas são importantes, eu não estou dizendo que nós não devemos fazer isso, nem o autor está dizendo isso, mas essas coisas elas acabam sendo uma distração ou distrações para o verdadeiro chamado do homem. O verdadeiro chamado do homem é para que ele possa que ele possa refletir a vontade de Deus, o que Deus sempre quis para o homem. Então existe um caos, existe trevas, existe uma situação em que o homem não tem condições de fazer, ele precisa avançar, e ele vai avançar na dependência de Deus. Esse é o chamado que Deus deu a cada um de nós, é para a gente adentrar mesmo as dificuldades, os problemas, as dores, as aflições, e ali nós exercemos o papel que Ele quer que nós exerçamos, que é trazer ordem, trazer a beleza e ter profundidade nos relacionamentos. Então, normalmente os homens fogem dessas três coisas, né? E a gente precisa então trabalhar isso e servir a Deus como homens. Ele coloca uma coisa bem interessante que eu quero ler aqui para você. É preciso servir a Deus quando os problemas vêm e nos levam mais perto de Cristo no meio do sofrimento sem alívio. Então, nós não é que nós não vamos mais orar para Deus nos aliviar da dor e do sofrimento, mas o propósito do homem é, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar de toda e qualquer situação difícil, fora do controle, nós somos chamados para servir a Deus, servir a Jesus, servir mesmo estando em uma situação de grande dor e de grande aflição. No entanto, qualquer influência que tivermos deve ser produto de uma profunda paixão por Cristo. Então, é interessante, né? Resolver os nossos problemas, buscar soluções para as nossas dores e para os nossos sofrimentos é uma coisa importante, mas é pouco. Tudo que nós fizermos, essa não deve ser a motivação para nós sermos homens. A motivação é uma paixão profunda por Jesus, que nos faz viver, experimentar e passar por toda e qualquer situação, e continuar amando e servindo ao Senhor. Então, uma paixão que nos transforma em pessoas, em líderes, e nos mantém lutando junto em uma comunidade que é imperfeita, mas gentilmente e continuamente amorosa. Então, nós precisamos entender isso. O homem não deve ficar acuado. O homem, quando está diante de um problema, ele não deve fugir.
Ele tem que encarar a realidade, e isso foi colocado o tempo todo no livro. É não fugir da realidade, não fugir do caos, não fugir dos problemas, não fugir do sofrimento, não fugir da dor, encarar essa dor e amar a Jesus e servir a Jesus enquanto se passa por todas essas situações. Então, ele chama a nossa atenção que nós não podemos nos desviar. Ele fala de duas observações interessantes, que ele fala assim, os homens estão promovendo causas sociais, eles estão trabalhando para vencer os problemas pessoais, só que isso é pouco diante daquilo que Deus quer ajudar, usar e beneficiar o coração do homem. Então, podemos continuar promovendo causas sociais, mas é mais fácil promover causas sociais, é mais fácil você se envolver com o ativismo do que você buscar a Deus, do que você conhecer a Deus. Eu vou repetir. É mais fácil você trabalhar em causas sociais, é mais fácil você alimentar o ativismo, é mais fácil você procurar soluções para os seus problemas, procurar alívio para a sua dor, do que conhecer a Jesus, do que buscar a Jesus, do que experimentar verdadeiramente quem é Jesus. Então esse é um grande desafio para nós. Não é só para os homens, mas nós estamos focados aqui no livro Silêncio de Adão. Então é necessário que a gente se torne pessoas verdadeiramente piedosas, apaixonadas por Cristo, movidas por essa paixão, independente das circunstâncias que estão ao nosso redor. Depois ele fala, quando a piedade é entendida como envolvendo uma paixão por Deus que transforma continuamente a maneira como nos relacionamos com os outros, ela nos torna dispostos a adiar o conforto pessoal até uma data posterior. Então, quando a gente tem um coração piedoso, quando nós somos pessoas piedosas, a gente vai buscar, movidos pela paixão por Cristo, nós vamos buscar resolver aquela situação e vamos deixar para depois o alívio, deixar para depois o conforto. O ponto principal é esse, é nós sairmos dessa zona de conforto, adentrar na escuridão, resolver o que tem que ser resolvido, resgatar a ordem, trazer a beleza de volta e aprofundar nos relacionamentos. E ele fala também dessa piedade. Essa piedade desperta o desejo de conhecer a Cristo, que é mais forte do que qualquer outro desejo, e nos mostra que nosso maior inimigo é a nossa própria pessoa. Então, nós temos que buscar, desenvolver um relacionamento com Jesus que nos dê paixão, que nos dê amor, que nos dê verdadeiramente prioridade. Jesus passa a ser a prioridade na nossa vida como homens, e a gente vai se assemelhando mais a Cristo à medida que nós olhamos Cristo, olhando para as trevas, olhando para a escuridão, olhando para o que ia acontecer com ele, e Jesus foi em frente. Ele até orou lá no Getsêmani: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele orou, mas seja feita a sua vontade. Então, é a história de Deus que é mais importante do que a minha história. É a história de Deus que é mais importante do que a sua história. E para vivenciar a história de Deus, nós precisamos ter uma paixão por Jesus, desenvolver um amor por Jesus. Tudo na nossa vida deve ser motivado por esse amor a Jesus. Então, a gente vê que o mundo está precisando de homens, de mulheres piedosas, que demonstrem uma qualidade de vida que reflita o caráter de Deus. O mundo está clamando por isso. As igrejas mesmo estão clamando por isso, por incrível que pareça. Homens e mulheres piedosos que verdadeiramente queiram refletir o caráter de Jesus. E através disso nós estamos tendo a oportunidade, com esse estudo que nós realizamos, e esse é o último vídeo da série resumo dos capítulos do Silêncio de Adão. Então nós precisamos reconhecer o caminho que leva à maturidade espiritual. Então não é pedir alívio da dor, é apesar da dor eu buscar a Jesus. Não é pedir alívio da dor, é apesar da dor eu vou criar um relacionamento profundo com Cristo. É no problema, é no caos, é na dificuldade que eu vou amar a Cristo. O foco não é mais eu mesmo, é Cristo.
E ele vai desenvolvendo que, além de reconhecer o caminho que leva à maturidade, nós precisamos identificar e responder ao apetite por Cristo, colocado dentro de nós pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nós precisamos desenvolver aquilo que Ele quer que nós façamos para que a história dele, não a minha história, seja realizada, desenvolvida. E aí ele vai acrescentando mais algumas coisas, e aí ele faz algumas hipóteses, né, que eu achei super interessante e eu quero compartilhar isso com você. Ele fala assim: se nós tivermos esse reconhecimento do caminho que leva à maturidade e nos identificar e responder ao apetite por Cristo que o Espírito Santo já colocou no nosso coração, assim teremos, aí ele coloca, uma geração de mentores, pais e mães espirituais, irmãos e irmãs piedosas, uma comunidade que se importa com os de fora para que eles conheçam algo que sempre desejaram, pessoas cuja paixão por Cristo é mais forte do que seus rancores, é mais forte do que a sua competição por reconhecimento, mais forte do que seus sentimentos de ciúme. Olha que coisa interessante, se nós vivenciarmos essa geração de mentores, se nós vivenciarmos essa geração de homens apaixonados por Cristo, que queira refletir o caráter de Cristo, cristãos que possuam mentores, pais e mães espirituais, que almejam o resultado de conhecer melhor a Cristo, que aguentam firmes através da confusão da vida em comunidade, que nunca desistem de si mesmo nem dos outros. É isso que esse chamado de Deus faz com a gente. Então nós precisamos desejar isso, nós precisamos querer isso, nós precisamos querer viver isso. Então nós não podemos perder tempo com televisão, não podemos perder tempo com situações que não nos levam a nada. Nós precisamos buscar Jesus, conhecer Jesus através da palavra, através da oração, através da intimidade com Ele. E ele continua, como seriam, olha, agora ele fala também outras questões interessantes, né? Como seriam as igrejas se os homens começassem a falar? Mas não é falar qualquer coisa, não é murmurar e nem reclamar, é falar para trazer a ordem diante do caos, é falar para trazer a beleza, é falar para se aprofundar nos relacionamentos. Como seriam as igrejas se os homens começassem a falar? Quebrantados pela pecaminosidade, dispostos a desistir do nosso status e pagar o preço para se tornar líderes, homens, líderes dos lares, sacerdotes dos lares, se líderes fossem dependentes de Deus, mais dependentes de Deus do que suas gestões administrativas, em vez de confiar mais em nós, na nossa capacidade, no nosso talento, naquilo que Deus nos deu, confiar mais no Senhor. Então ele vai descrevendo várias oportunidades de melhora, ele coloca assim como um vislumbre daquilo que poderia ser a igreja, daquilo que poderia ser o homem, daquilo que poderia ser a família. E ele fala que movimento do Espírito poderia ocorrer em cada igreja, se uns poucos homens apaixonados por Cristo atraíssem outros a buscarem inflexivelmente a Deus. Imagina um grupo de homens numa igreja local, tão apaixonados por Jesus, dispostos a buscar outros homens para compartilhar aquilo que está queimando o coração, aquilo que está fazendo com que esses homens venham a desenvolver a maturidade. Ele faz uma outra consideração: o que aconteceria se muitos desses homens, então, se relacionassem uns com os outros com uma abertura que levassem a prosseguir lutando juntos? Sabe, não ter segredos, abrir o coração, porque o segredo enfraquece, o segredo enfraquece a coragem. Então a gente teria aí um movimento gigantesco através de poucos homens que queiram viver e experimentar isso. Ele ainda fala qual seria o impacto sobre as famílias se os homens corajosamente enfrentassem a apavorante confusão no mundo e então se lembrassem de Deus o suficiente para adentrarem
a escuridão sabiamente e aprofundar os seus relacionamentos. Então, ele faz considerações como seriam as famílias, como seriam famílias onde os homens não têm medo, onde os homens eles estão dispostos a enfrentar qualquer situação e dor por amor a Jesus, onde os homens são apaixonados pelo Senhor e por sua palavra. E aí ele trabalha mais uma consideração: o que aconteceria no coração das mulheres se os homens tivessem uma visão para suas esposas e filhas, irmãos, irmãs e amigos. Uma visão que eles buscassem como uma força mansa e uma paixão poética que nenhuma mulher tivesse o poder de deter. Imagina só um homem que lidera a sua casa, que desenvolve uma visão para a sua casa, para a sua família. Que poder isso teria, e que coração as mulheres, as esposas, as filhas, os filhos teriam se nós homens enfrentarmos essa situação. Então, ele faz um resumo assim maravilhoso de como nós podemos hoje ter uma geração de mentores, desenvolver uma geração de mentores. E a única coisa que você precisa é experiência. Você não precisa fazer nenhum curso, treinamento. Se você, por exemplo, venceu o pecado na sua vida, a gente teve alguns homens compartilhando sobre o pecado da pornografia. Se você venceu o pecado da pornografia, por exemplo, e aí você está conversando com outro homem que está com o pecado de pornografia, você tem a experiência de viver aquilo, você tem a experiência de ser quebrantado por Jesus e superar aquilo, e aí você vai mentorear um homem a vencer também. São coisas assim, são muito mais fáceis do que nós imaginamos quando nós nos dispomos a amar a Jesus, a amar o que Jesus ama, estar dispostos a viver a vida de uma maneira totalmente focada em Jesus. E aí ele termina dizendo 3 coisas importantes a respeito desse chamado. Os homens que respondem a esse chamado, que visam transformar-se em pais e irmãos, devem estar dispostos a pagar um preço tão tremendo que somente um vislumbre claro de Cristo nos fará continuar. Então, quando ele fala de pais e mães espirituais, ele está falando de você poder compartilhar Jesus com uma pessoa, ganhar essa pessoa para Jesus, ele se torna seu filho na fé e você vai ajudar essa pessoa a desenvolver. Então, para que você faça isso, tem que pagar, tem um preço. Tem um preço para que isso aconteça. E ele fala então de 3. Eu vou ler os 3 para você, vou compartilhar o 3 para você e vou concluir então esse vídeo. O primeiro, ele fala o seguinte: o preço inclui, primeiro, uma disposição de lutar batalhas a vida toda. Batalhas contra a lascívia, onde a vitória deve ser definida como resistência a nem sempre redução dos impulsos poderosos. Batalhas contra a fricção dos relacionamentos que às vezes não podem ser compreendidos e ocasionalmente terminarão na tristeza da ruptura. Batalhas contra um desânimo tão pesado que ameaçará deter todo bom movimento. Então, é disposto, vamos lutar todo dia. Não tem trégua, não tem descanso. Nós vamos lutar para amar a Deus, para servir a Deus, para proteger a família, para ser o sacerdote da família. Nós vamos lutar o tempo todo. Então esse é o primeiro preço a pagar. Não há promessa de diminuição de luta. Há promessa de que Jesus está presente com a gente na luta. Segundo preço, o chamado à masculinidade requer uma disposição de agarrar-se ao que Deus disse durante longas temporadas, quando não há nenhuma evidência para demonstrar visivelmente sua verdade. Então a única certeza, a única coisa que você tem nessa jornada é que Deus vai cumprir a palavra dele. É a única certeza. Então você pode estar ali no meio da tempestade, baixando, tudo dando errado, mas você vai dizer: não, Jesus prometeu. E eu vou em frente, eu vou entrar nessa escuridão, eu vou entrar nesse caos, eu vou trazer ordem, eu vou trazer beleza, eu vou me aprofundar nesse relacionamento com Cristo e com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, com a igreja. Eu vou fazer isso, independente do que está acontecendo. E o terceiro e último preço é o preço de seguir o chamado, envolve uma disposição
de ser reduzido a um nível de humildade do qual não somos capazes de nenhum movimento para com os outros, um nível no qual a única coisa que podemos fazer é permitir que os outros orem por nós. É dessa forma. Você não tem nada que possa te ajudar a não ser as pessoas orando por você, porque é tão pesado às vezes, mas você entende que há uma dependência tão grande do Senhor, há uma dependência tão grande de Deus, que você entende verdadeiramente que, apesar de toda a dor e sofrimento que você está vivendo, vale a pena seguir em frente. Então, a minha palavra para você, homem: em que momento você desistiu? Em que momento você parou? Em que momento você deu um passo para trás? E não foi um passo para trás estratégico, foi um passo para trás para parar. Eu quero desafiar você agora a voltar. Eu quero desafiar você agora a entender que há sim um jeito. E nós podemos estar iniciando hoje uma geração de mentores, de homens que amam a Jesus, que estão dispostos a pagar preço por amor a Jesus, que amam o que Jesus ama, que odeiam o que Jesus odeia, que gosta de fazer a vontade de Deus, que não quer andar de mãos dadas com o pecado, que quer verdadeiramente assumir o chamado que Deus deu. Se nós fizermos isso, nosso casamento, nossa família, nossa igreja, nossa comunidade será transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então, homens, se você depois quiser rever cada capítulo, os vídeos estão aqui no meu canal, você pode olhar capítulo por capítulo, relembrar alguma coisa. Se você tem alguma pergunta, você pode fazer também. Se você está em dúvida sobre algo, se você está enfrentando alguma realidade e não consegue fazer isso sozinho, então eu resgato aquele dilema, né? Sozinho, não. Você pode estar compartilhando isso com alguém. Que Deus abençoe você. Foi uma experiência muito rica ter estudado o livro O Silêncio de Adão e ter compartilhado o resumo com você aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar acompanhando aqui comigo. Eu quero pedir a você um favor: que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar o seu like, fazer um comentário, porque a gente precisa que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para mostrar para outros homens. E como ela vai perceber isso? Através da sua curtida, através do seu compartilhamento e através do seu comentário. Isso vai ajudar então a plataforma a apresentar esse vídeo para mais pessoas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Um grande abraço, até o próximo vídeo.